hein? Acho que alguém me perguntou, acho que lá no Classroom, a respeito das notas, né? No CIEP a gente não pode colocar ainda, tá? Então devo estar mandando o feedback para vocês, acredito que hoje ou amanhã, certo? Então eu mando a resposta para as respostas que vocês marcaram, né? Vocês vão ver lá o quanto que vocês acertaram, certo? Quem não conseguiu realizar a atividade no horário correto, né? No horário que a gente combinou, a gente vai, depois eu marco um novo horário, uma nova data, tá? Que aí eu vou fazer o levantamento de quem é que atingiu a média, né? Ver quem não conseguiu fazer, né? Teve aquela questão que algumas pessoas não conseguiram fazer na segunda AT, quem não conseguiu também nessa terceira, mas aí quem tiver, digamos que devendo essas atividades, eles vão receber, a gente vai marcar uma data, e aí as pessoas específicas é que vão receber o link para fazer a atividade, tá certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Posso começar a aula de hoje? Tudo tranquilo? Pois beleza, vamos lá. Vejam só, nas aulas anteriores a gente aprendeu, né, começou a criar a parte gráfica, né, do Python, utilizando a biblioteca tkinter, né? Fizemos alguns exemplos, né? Fizemos janela colorida com background, alteramos o título, conseguimos colocar um texto, né, um label. Deixa eu ver mais. Acho que a gente criou um botão também, não foi? Então a gente já conseguiu fazer algumas brincadeiras, né, com o Python, certo? Então na aula de hoje a gente vai dar uma revisada sobre a questão de criar o label e o button, né? Que são dois widgets que a gente pode utilizar no desenvolvimento com janelas, né? Com as janelas do Python, certo? E a gente vai também aprender a criar, a padronizar, na verdade, trabalhar a parte da formatação dos textos, né? Colocar o tamanho da letra, né? Aumentar, colocar o tamanho das cores, certo? Então, essa é uma das missões de hoje, ok? Então, bora lá. Vamos começar importando a biblioteca, né? Que é from tkinter import asterisco, ou seja, vamos importar tudo da biblioteca tkinter. Aí, eu particularmente, eu gosto de utilizar o nome, né, do objeto, né, do nome de tela, né, mas poderia ser qualquer nome que você escolher, tá certo? Então, tela, porque vai ser a tela que eu vou gerar ela. Tela vai ser igual a tk com T maiúsculo, certo? Aí eu vou colocar um título na minha tela, então vai ser tela.title, né? E aí eu vou colocar entre aspas ou duplas ou simples exemplo de título, ok? Vou também trabalhar a questão das dimensões, né? Então vai ser tela.geometry, e aqui eu defino o tamanho, né? 600 por 400, por exemplo. Ok? Aí agora eu vou criar o meu widget, no caso um texto que eu vou colocar no meu exemplo, né? Então eu vou trabalhar. Aí eu tenho uma variável aqui, né? Poderia ser
nome, underline, escola, para poder a gente identificar melhor. Aí, nome, underline, escola, vai receber um label, certo? Esse label vai estar dentro do meu objeto tela, certo? E aí eu quero que tenha como texto, tá? ETE Caruaru, certo? Então, essa aqui é o caminho que a gente precisa fazer para que apareça na nossa janela o nome ETE Caruaru, certo? E aí não esquecer de, no final, colocar nome, underline, escola.pec, que é o que faz o texto aparecer na sua janela, tá certo? Então, nome escola, que é o nome aqui que eu criei aqui, esse outro objeto, nome escola, nome underline escola.pec, certo? E aí eu posso criar também um botão, né? Então, botão eu posso fazer o seguinte, ó. Aqui, ao invés de ser nome escola, eu posso utilizar LBL, as iniciais de label, né? Pode ver que é a primeira, a letra do meio e a última. Então, porque eu vou saber que é um label, ou seja, é um objeto do tipo texto. Então, quando for botão, eu eu abrevio BTN, porque eu vou saber que é um botão, né? Eu vou utilizar aqui botão salvar, certo? Então, botão salvar, que é um objeto que eu estou criando, vai receber button, ok? Esse botão vai estar onde? Na tela, né? Foi o objeto que eu criei. E esse botão vai ter um texto. Posso colocar aqui, salvar. Okay? E não esquecer de btn salvar.pec. Ok? Então eu vou ter um texto, né? Deixa eu ver aqui. No texto eu vou dizer o que é que eu quero, se é um label ou se é um button, né? Qual é o tipo de widget que eu vou trabalhar, certo? E aí eu tenho que finalizar, fechar com essa opção aqui, btn underline salvar. Certo? Tem algumas versões que nem precisa você colocar isso aqui, ele já vai funcionar, certo? Mas por padrão, para você não ter problema, não ter dor de cabeça, você utiliza. E também tem uma forma, digamos que abreviada, para você fazer isso, né? Ver se dá tempo de mostrar para vocês hoje. Certo? Vou colocar outro botão aqui, btn cancelar é igual a button tela text cancelar, ok? btn underline cancelar ponto pec, certo? Terminado isso, aí eu vou fechar, né, para finalizar a minha janela, tela.mainloop, abrir e fechei parênteses, certo? Vamos salvar aqui, exemplo 01 6/7/2020. Vamos executar. E aqui está, né? Esse exemplo que a gente acabou de fazer aqui. Certo? Ó, o título, ela.title, exemplo de título. Coloca o nome que for a janela. Eu vou criar um cadastro de clientes. Então, aí o nome da janela vai ser cadastro de cliente. Vai ser cadastro de produtos. Eu vou colocar o nome da janela de cadastro de produtos, né? Que é para que o usuário ele possa compreender onde ele esteja, certo? Então, ó, utilizei LBL, a LBL Escola, que foi para gerar esse texto aqui, né? Até Caruaru, e utilizei dois buttons, né? Que eu chamei de btn salvar e btn cancelar, né? Porque aí mais na frente, quando você for digamos que dar vida a esses botões, vocês vão entender porque é interessante você colocar esses nomes aqui para identificar eles melhor,
tá certo? E aí, fechei aqui a minha tela principal. Tá? Então, observa aqui que o salvar e o cancelar, ele não faz nada. Deixa eu ver aqui se... Deixa eu só fechar aqui. É uma possibilidade que você também pode fazer. Essa daqui, ó. Você pode colocar os .pack no final. Certo? Salvar. Você pode deixar para fazer tudo no final. Aí é da habilidade, né, de cada um, do gosto de cada um. Então, eu posso fechar os pacotes, né, o pack, o ponto pack aqui no final, tá bom? Então, ou eu posso colocar logo abaixo do meu widget, né, seja ele um texto, seja ele um botão, ou eu posso colocar tudo no final, tá certo? Se eu mudar a ordem, né, observe aqui que quando eu mudo a ordem, ó, então aqui tem que prestar atenção nisso aqui, ó. Porque se eu fechar aqui, isso aqui importa, né? Se você... A ordem com que você colocar nome, botão, o salvar e o cancelar. Aí ele vai aparecer aqui. Então, se eu inverter aqui, ó, trouxer o widget escola para o fim e executar novamente, aí vai ficar no fim abaixo, né, dos dois botões. Tá certo? Então, esse é um exemplo do que a gente pode fazer utilizando esses dois widgets. Como eu falei, widgets são esses objetos que a gente pode colocar na nossa tela, né, na parte visual do Python. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Tá tranquilo? Deixa eu fazer um negócio aqui, para ver se motiva mais as criaturas que não assistem às aulas ao vivo. Deixa eu colocar começar a criar um PowerPoint com as aulas, né, com os códigos. Possa ser que entenda melhor. Exemplo 01. Resultado. Ok, pronto. Então, tranquilo, né? Pronto, vamos lá para o próximo exemplo agora. Exemplo 2. Deixa eu só abrir aqui um novo. Deixa eu ver isso aqui. Pronto. Nesse exemplo de agora, a gente vai aprender a colocar bordas na nossa janela, né? Com alguns widgets, certo? Então vamos lá. From tkinter import asterisco, tá? Posso continuar com o mesmo nome tela, ou então eu poderia colocar aqui a janela, ao invés de tela, janela recebe tk, certo? E aí eu vou colocar um título, né? Janela.title, exemplo, bordas. Ok?
E aí eu vou definir o tamanho, né? Janela ponto geometry. Vamos colocar 800 por 600, certo? Vamos criar aqui um label chamado aluno. Okay? Esse label vai receber a janela, né? Aí uma coisa que eu posso fazer também, porque para não precisar esticar muito o código para cá, né? Eu posso fazer isso. Certo? Colocar um abaixo do outro, lembrando de fechar o parênteses no final. Então, qual é o texto que vai ter no meu no meu label, né? Então, eu posso colocar aqui, ó. Vou colocar a Ana, que foi aqui, chegou primeiro hoje, né? Ana Beatriz. Como sempre, aí, José Carlos, hoje é a segunda aula seguida que José Carlos chega por último aí, tá? José Carlos tá dormindo. Ah, professor. Tá dormindo muito. Foi porque meu pai tava trabalhando, aí eu tive que sair com ele, aí eu cheguei em cima da hora. Tá certo. Tá perdoado hoje. Eu acho que o segundo a chegar, acho que foi Ítalo, não foi? Mas vamos lá, vamos primeiro fazer aqui, vamos fazer com Ana, depois a gente faz o outro exemplo, certo? Certo, criei a janela, né? Criei o label chamado aluno, que vai estar dentro da janela, foi o objeto que eu criei, que vai ter como texto Ana, certo? Fechei aqui, ó, ok? E aí eu vou fechar, vou fazer o pack aqui, né? lbl aluno.pack, certo? E vou fechar a janela ponto main loop. Só que aqui dentro do label é onde eu vou trabalhar a questão das configurações de formato da letra e o tamanho da letra, certo? Então, para isso, ó, vírgula, e aí eu vou colocar outras informações aqui. Vamos dizer que por trás do nome eu quero um background, ou seja, eu quero uma cor de fundo. Então eu vou utilizar BG, certo? Se eu colocar, por exemplo, azul. E aí eu quero, e qual vai ser a cor da letra, né, do nome Ana, né? Então eu vou utilizar FG, certo? E aí vou colocar a cor. Deixa eu colocar aqui uma cor azul com... O padrão já vai ser o preto, né? Vou colocar um red aqui para ver o que é que vai dar. Certo? E aí eu também posso trabalhar o estilo da fonte. Então vai ser a fonte do tipo Times. Certo? Aí você escolhe, fica a seu critério. Tamanho 20, certo? E negrito, certo? Então eu vou definir o tamanho o estilo da fonte, que é o que a gente estudou lá no primeiro ano, editor de textos, né? Que a gente escolheu o tipo de fonte, Verdana, Times, Arial, né? Um monte de fonte que tem lá. Então, eu defini aqui o texto, né? O que é que vai ter no background do texto, que ou seja, vai ficar atrás, a cor do texto, da letra do texto, o estilo da fonte, no caso Times, tamanho 20 e negrito, ok? Vamos lá, vamos ver se vai funcionar ou se vai dar alguma bugada aqui. Vamos lá para o exemplo 2. Okay. Eu acho que não, mas vamos ver. Pronto. Aqui está. O nome, Ana. Background, a cor de fundo, azul. FG, né? Acho que é alguma coisa foreground, alguma coisa assim. Se utilizando essas iniciais, ele já vai funcionar. Esse BG aqui, ele poderia ser substituído pelo background, tá? Mas aí é padrão, né? Aqui, a cor da letra,
e aqui o estilo da fonte, tamanho 20 e time. Se eu quisesse colocar aqui tá, Verdana, certo? Fechar, vou executar novamente, certo? Vamos fazer outro exemplo, porque aí a gente vê a diferença de um texto para o outro. LBL aluno 2. Colocar aqui Ítalo, colocar Yellow, e aqui vamos colocar Blue, certo? Vamos aproveitar aqui e bora ver um estilo de fonte aqui bem. Deixa eu ver. Esse Candar aqui para ver se funciona. Carlito Century. Pronto, vamos colocar esse Century aqui para ver se funciona. Century. Talvez vamos colocar um tamanho maior para a gente ver. Ao invés de negrito, vamos colocar itálico. Tá certo? Vamos executar. E aqui está. Tá certo? Então, ó, criamos aqui 2 labels, né? Lembrando que esse aqui poderia ficar tudo embaixo no final, após os labels. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Então, ó, definimos um id_get label, ou seja, um texto. Esse texto vai vir com o nome Ana, nesse primeiro aqui, que é o LBL underline aluno. Vai ter como cor de fundo azul e vai ter como cor do texto vermelho, certo? A fonte, ou seja, o estilo da letra vai ser Verdana, tamanho 20, negrito, né? Então, por isso eu utilizo o bold. Já no segundo, o id_get, né, que é o LBL underline aluno 2, né? Eu vou ter o texto Ítalo, BG, ou seja, o background, a cor de fundo yellow, e a cor do texto azul, ok? E a fonte vai ser do tipo Century, tamanho 14 e formato, né, o estilo da letra Italic, certo? Então eu tenho essas duas possibilidades aqui de trabalhar com as formatações, né, as formatações de uma forma geral para as suas janelas do TK Inter, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Se tiver alguém aí digitando, eu vou aproveitar e vou dar o print aqui. Exemplo 02, ok? Vamos lá. Se não colocar o bold nem o italic, já ele fica no formato padrão dele, certo? Posso fazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui um outro exemplo aqui. Aluno 3, 3, 3, Jair, tirar o italic, não é isso que você falou? Vou colocar aqui 60, colocar red, colocar black.
certo? Então tá aí, ó. Eu não coloquei o formato da letra, né? Se eu não colocar o tamanho também, deixa eu só fechar. Se eu não definir o tamanho, aí vai imprimir no tamanho padrão do próprio Python, tá certo? Essa é outra possibilidade também que você tem, certo? Olha, tá ficando grande. Vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui e dar o print também. Ó, hoje, 11 programadores e programadoras. Muito bem. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu só falta o restante, depois eu colo. O outro exemplo, a gente vai trabalhar agora com cadê? As bordas. Deixa eu salvar esse e abrir um novo. Então, bora lá. From tk inter import, depois vem o nome que você der a sua janela, tela, no meu caso aqui, tk, colocar o título, exemplo, portas, certo? Depois colocar as dimensões, 500 por 400. Isso a gente altera. Vamos lá. LBL, label, né? Nome. Recebe label. Esse label vai estar dentro da minha tela, certo? E aí eu vou trabalhar qual vai ser o texto que vai aparecer. Eu posso colocar aqui Caruaru, certo? Vírgula. Vou trabalhar com a fonte do tipo Times. Times, tamanho 22. Ok? E aí, ó, é onde eu vou trabalhar agora a questão da borda. Se eu utilizar aqui BD, né, de borda, abreviação, igual a 10, e relief solid, certo? E aí eu venho aqui, lbl, underline nome, ponto pack. E aí, para fechar depois, lbl, é isso, tela, ponto, main loop, abri e fechei parênteses. Vamos salvar para a gente ver como é que fica. Exemplo 3. Salvei. Executando. Opa. Aqui é uma vírgula ao invés de ponto e vírgula. Então tá aqui, ó. Um exemplo de bordas, né? No seu label. Né? Então, se eu diminuir aqui ao invés de 10, 5, né? Se eu fechar aqui, voltando, executa, ela vai afinando. Tá? Professor, existem outros tipos de bordas? Existe sim. Né? Esse é apenas um. Esse é o estilo borda sólida. Eu posso ter outros, na verdade são 6 tipos, tá? Então, nesse outro exemplo aqui, ó, vou colocar aqui
Desenvolvimento de sistemas. Já também o 22 mesmo, tenho flat. Ok? Aqui curso. LBL curso. Curso, vou deixar aqui para a gente entender. Escola. Escola. Alguém falou algo aí no chat. Tem como abrir só a tela e sem. Não, isso é mais na frente que tu vai aprender, Matheus. Mas quando você executa, ele vai sempre abrir essa janela do shell, certo? Mais na frente ele vai aprender como gerar o executável do seu programa, para você toda vez não precisar abrir ele. Você desenvolver um sistema e vai precisar implantar no seu cliente, né? No computador lá da empresa do cliente. Então aí você vai ter o executável dele mesmo, certo? Isso é mais na frente. Então vamos lá. Esse é outro exemplo com o tipo de borda flat. Ele fica, cadê? Deixa eu ver aqui como foi aqui. O flat ficou com 5 aqui. Deixa eu colocar o maior para ver se a gente percebe. Esse flat ele é praticamente invisível. Deixa eu ver, não esqueci nada não. Relief. Certo. Vamos ver outro exemplo aqui para vocês sentirem a diferença entre eles. Curso 2. Vou colocar aqui. Administração. Ao invés do flat, vamos utilizar o Razer. Certo? Vamos executar. Aí, ó, ele já fica aqui, né? Já é diferente. Tira um botão, né? Um efeito 3D. Certo? Vamos lá. Seguindo aqui. Curso 3. Agora vamos de Sunker. Certo? Aqui, bora colocar rede de computadores. Já observa que nesse outro exemplo, ele já ficou, né, diferente. Certo? Então é como se estivesse dentro de uma parede, né? Alguma coisa assim. Certo? Falta mais dois aqui para a gente ver. Tem também. Vou colocar aqui curso 4. Vou colocar aqui. Deixa eu ver outro curso aí. Logística. Só para a gente conhecendo a diferença, certo? Ele não é muito diferente do. Foi dois Sunker. Agora é o Hidger. Pronto. Esse já é estilo moldura, né? Essa é outra opção que você tem. E por fim, tem 5 exemplos, vamos para o sexto, que é esse outro aqui. 5. Vou colocar aqui, deixa eu ver outro curso. Jogos digitais. Jogos digitais. E aí aqui vai ser Groove.
Ei, Paulo, a gente deveria ter essa matéria, jogos digitais. Essa daí é boa. Na verdade, esse é um curso que tem em Recife, na escola lá, na ETED lá, Cícero Dias, lá em Boa Viagem, tem esse curso aí, Jogos Digitais. Pronto, ó. Então aqui a gente teve os cinco exemplos, né? A borda sólida, né, que foi até Caruaru. O flat, ele não cria borda, né? Ele fica comum, né, igual o tradicional. Tem o high set, né, que é esse de administração aqui, que é estilo um botão, como se fosse um tijolo sobressalente. O Sunker, né, que é esse rede de computadores, né, que a borda dele é mais escura, uma parte escura e outra clara. Logística, no caso logística é estilo moldura, né, que é o Ridger. E tem o Groove, que é estilo moldura, mas é moldura com estilos. Vocês observem aqui, ó, como ele está diferente, certo? Então, esse é outro exemplo que você pode utilizar. E quando eu vou utilizar isso aqui, professor? Pode ser na construção de um formulário, né? Você queira colocar um destaque para o nome da empresa, né? Alguma coisa que você queira dar ênfase, né? Na construção, na elaboração da janela do seu sistema, certo? Então, em algum momento você vai precisar utilizar esse tipo de formato aqui de bordas, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Professor, tem como você colocar lá, por favor? Só para Oi, eu olhar no código. no código. Essa parte de como fica o botão. Deixa eu executar de novo. Depois de BD. Oi, A depois de definição. BD. Então, depois de BD esse código? Aqui você determina qual vai ser esse valor aqui, é a espessura do seu botão, certo? Que você também poderia fazer o seguinte, ó, ao invés de em cada um desses aqui você colocar BD, você poderia colocar aqui, ó, você criaria uma variável chamada border, né? Border igual a 5, certo? E aqui em todos eles, ao invés de você colocar o valor, você colocaria o nome border. Para não ter que digitar tudo de novo, né? Isso. E aí você pode criar mais de um. Eu posso ter vários tipos de espessura de borda. Aí observa, ó, esse 5 aqui só ficou no primeiro, ó. Nesses outros continuou com o valor, né? Porque eu não mudei, não estou chamando a variável aqui. Você colocar aqui um para ficar com um efeito. Fica um efeito mais visível. Ela foi bem fininha. Então, por quê? Porque esse aqui, essa do tipo sólido, ela tá com um de espessura, certo? Aí esses outros aqui, ele tá utilizando esse formato aqui 10, mas eu poderia também chamar o border em cada um desses aqui. Tipo um curso à distância? Ok? Ui. Vamos lá, vamos para o último exemplo. Já são 10:06 e eu tenho outra turma. Vamos lá. Desculpe o microfone ligar, tava falando com minha mãe. Tranquilo, sem problema. Acontece muito. Cadê? Vamos lá. From Inter import asterisco janela vamos colocar o título janela.title. Vamos abrir aqui. Esse vai ser posição
do label. Certo? Colocar a geometria. por 600. E agora vamos para o LBL, o label nome, que vai receber um label, né, que vai estar na janela, né, que vai, vamos colocar o texto. O texto vai ser igual a programador. Certo? Se eu quiser dar o Enter, né, no Python, eu vou utilizar a barra invertida N, certo? E aí eu coloco aqui embaixo, na verdade pode até ficar aqui mesmo, né? Vou colocar aqui programador Python, certo? Eu vou colocar a vírgula para separar, vou trabalhar o tipo da fonte, certo? Times 20, certo? A borda vai ser igual a 1. Vou colocar 1 mesmo. Vamos colocar relief do tipo sólido. Aí agora vamos para as dimensões dele, ó. O if, né, vai ser igual a 25, né, e o rate vai ser igual a 4, certo? E aí, ó, para dimensões da posição desse texto, ele vai estar aí eu vou utilizar anchor. Aí lembra dos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, pronto. Aí nesse caso eu vou utilizar N, S, W e E, tá certo? Vamos fechar aqui. LBL nome.pack, certo? E aí vamos fechar aqui o janela.mainloop. Vamos ver se vai funcionar. Exemplo 4. Vamos executar. Aí ele ficou exatamente no norte, né? Em cima. Vamos colocar agora. Vamos mudar aqui, ao invés de ser N, vamos colocar S. Norte em cima, sul embaixo. Certo? Se eu quiser colocar aqui W, lembrando, a letra tem que ser maiúscula, tá? Se você colocar minúsculo, vai dar erro. Aí ele vai ficar à sua esquerda. Certo? Se eu colocar, ao invés de W, eu colocar o S, acho que foi o E, não foi que faltou? Foi o E. Ok? Então, norte, sul, leste, oeste. Não é isso? Quem é bom aí de pontos cardeais e aula de geografia. Norte em cima, sul, leste, né? E aqui, oeste. Certo? Então, você pode utilizar, deixa eu só colocar aqui nos comentários, pode utilizar os pontos cardeais. Vai ser N, S, W ou E. Ok? Nessa posição aqui, para que você... mas se eu não tiver... Assim, o meu texto não tem borda. Então vai funcionar do mesmo jeito aqui. Quer ver? Tá? Aqui é a posição dentro da sua janela. Tá certo? Dúvidas, perguntas? Alguém perguntou aqui alguma coisa?
Olha, você vai ter que colocar o background da... A gente tem como colocar o background da borda, Matheus. Certo? Colocar ela colorida aí da cor de sua preferência. Ok, pessoal. Dúvidas, perguntas? Já são 10h12. Eu vou precisar encerrar a aula de hoje, né, de agora, que na verdade 1h30 a gente retorna com a disciplina de linguagem de programação, tá certo? Mas desktop a gente conclui por aqui, né? Mais tarde eu disponibilizo essa aula, né, esse vídeo e os respectivos códigos e esse slide aqui que eu comecei a preparar, ok? Tudo tranquilo, né? Então, até mais tarde para vocês, uma boa aula. Na próxima aula que vocês tiverem, bom descanso, que 1h30 a gente retorna. Ok? Se cuide, professor. Eu Bora. preciso do senhor para me ensinar a hackear. Se cuide, eu preciso do senhor você para me ensinar a hackear. Você está procurando o professor errado. Você está procurando o professor errado. Que é isso, professor? Deixa de ser modesto. Oh, eu não quero a Polícia Federal batendo na minha porta, não. Ô, professor, só vai bater se eu errar o sistema, mas eu não vou errar, então... Será? Se tu acerta, também eles batem. Tô brincando, professor. Se cuide, viu, professor? Você também, mas não esqueça também que toda brincadeira tem um fundo de verdade.